Então, meu nome é Natália, eu tenho 48 anos, né? Por que eu tô falando a minha idade? Porque às vezes as pessoas acham que é tarde demais para começar, né? Processo terapêutico, ou procurar ajuda, coisas assim. Alguns anos, uns 6, 7 anos atrás, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Apesar de eu ter um bom emprego, de eu ser casada, ter filhos, filhos que não me davam trabalho, né? Uma vida, vamos dizer assim, regular. Só que para mim aquilo ali não é tipo assim, não é que eu não estava satisfeita, eu estava satisfeita, mas eu sentia que tinha um buraco, estava faltando alguma coisa. Então, um dia uma amiga disse assim: Ah, veio uma terapeuta aqui em Boa Vista. Não tem vontade de fazer? Eu digo, ela faz o quê? Ela disse, ela faz isso, faz aquilo. Ela falou um monte de terapia. Eu disse, tá, e qual que eu vou escolher? Eu digo, quando eu chegar lá, ela se vira pra achar o que eu tenho que fazer. Aí eu fui. E nessa, eu não precisei dizer, né? Quando eu cheguei lá, você foi me conduzindo para uma ferida que eu tinha há anos, que eu já repetia a mesma coisa, a mesma ladainha, e ficava num looping com essa situação, uma situação que eu tinha com a minha mãe. E ali começou a minha virada de chave. Depois disso, conversei algumas vezes contigo, sem ser uma sessão de terapia, e uma vez eu falei alguma coisa e você me apresentou a mentoria. Aí eu disse assim, mas eu acho que não é agora não, não quero agora não, né? Não é o momento. Só que, paralelo com isso, eu sempre me sentia assim muito sobrecarregada com a família, querendo dar conta de tudo, querendo resolver todas as questões. Era casa, era filho, era trabalho, era tudo junto, sempre com dores musculares, porque meu corpo já não estava mais aguentando. Aí tinha situações com meu filho mais novo, que nunca me deu trabalho nem nada, mas eu, depois do processo terapêutico, fui descobrir o que que era. O problema não era o rapazinho, era a mãe do rapazinho, né? Então, assim, e eu fui descobrir isso com a mentoria. Então, quando eu me senti já exausta, que eu não aguentava mais, eu digo, não, eu vou procurar CID, porque eu acho que o momento é agora, porque eu já não aguento mais. Enquanto eu estava aguentando, eu fui empurrando com a barriga e não procurei, né? Ajuda definitiva, vamos dizer assim, né? Procurei outros cursos, fiz outros cursos, né? Só que, assim, eu entendi na mentoria que todos os cursos são válidos, mas a mentoria ela é direcionada. Ela vai assim dentro do que você precisa. E não foi de mão beijada, foi uma coisa construída, né? Não foi assim, Natália, é isso que acontece contigo, então faz assim. Tu nunca falou isso para mim, né? E como eu te falei uma vez, tu conduz essa mentoria com uma genialidade e uma paciência que eu fico pensando assim, nossa, assim, de ter um monte de mentorandos, cada um de um jeito, cada um com nível, cada um com problema, e tu vai adequando para cada um. E assim, tu foi me levando, assim, eu fui sozinha. Sozinha não. Pegou na minha mãozinha assim, e eu fui olhando e observando, e foi abrindo meu olho, foi abrindo meu olho, eu fui abrindo. Meu Deus do céu, é um túnel sem fim, um túnel sem fim, né? Vou chegar lá. E aí eu fui vendo como que eu tinha os olhos vendados. E tem coisas que a gente vê assim, quando depois que descobre, que a gente diz assim, nossa, era só isso, né? É tão simples assim, tão fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? Não pensou porque estava mergulhado no sentimento, no sofrimento, não sair assim para observar de fato o que está rolando na tua vida. Aí até um dia ontem eu falei para ti assim, onde é que eu estava, né? E uma coisa assim que eu penso muito é assim, ó, nossa, agora eu estou vivendo em mim, porque antes eu vivia mais para os outros do que para mim. E acabava que eu sufocava as pessoas, assim, né? Principalmente os filhos, porque tu quer que os filhos deem certo, tu quer que os filhos façam do jeito que tu quer e eles têm o jeito deles. E essa foi a grande sacada para mim da mentoria, porque eu vim na busca para resolver a minha questão que eu achava que era a minha questão maior, que era com meu filho, né? E eu perguntei assim, Cid, tu acha que vai ser bom para mim? Aí tu disse assim, vai reverberar para todo mundo. Eu perguntava se era bom para os outros, né, que estavam à minha volta. Vai reverberar para todo mundo. Eu digo, é. E eu fui na intenção de assim, quero fazer essa mentoria. Eu não pensava nem em mim, para mim. Eu pensava em fazer a mentoria para ser bom para minha galera, né, para meus filhos, para meu marido, melhorar com eles, né? E muito enganadinha, depois eu fui entender que eu precisava me melhorar, eu precisava me aceitar como eu sou e as pessoas ao meu redor como elas são. E aí tudo foi se encaixando, porque eu fui pro meu lugarzinho e deixei cada um ficar no seu lugarzinho. É um processo, não é da noite pro dia. A gente começou esse ano, né? No início do ano, várias chavinhas viraram na minha cabeça, mas isso é só o começo. Porque todo dia, como eu aprendi a viver no meu momento presente, né? É um exercício no começo, mas depois você vira um hábito, né? Aquela velha história do exercício se torna um hábito.
vira um hábito, e aí vai aparecendo as coisas, as situações, e você vai treinando, depois entra no teu sistema, tu consegue evoluir, fazer e entender. Claro, eu ainda tenho. Antes eu tinha um monte de rompante com as coisas, com tudo. Eu deixei de ter? Não. Mas isso diminuiu muito. E o trabalho na minha cabeça é chegar nesse momento que eu vou, quanto menos, ter esses rompantes. Entendeu? E tu que lute. Eu achei legal que ontem, frente ontem, ela mandou uma mensagem e falou: eu sempre ouvi essa frase, né? Mas agora que eu entendi, que é o vigiar e orar, né? Que eu falava pra ti muito no começo, né? Depois você começou a treinar, né? Pois é, porque assim, na primeira sessão que a gente teve, falou, né? Explicou direitinho, aí disse, olha, vigiar e orar. Aí eu anotei no meu caderno bem grande em cima assim, vigiar e orar. Aí fui entendendo, foi me explicando o que eu tinha que fazer com esse vigiar e orar. Aí eu comecei, passo a passo, vigiar e orar, vigiar e orar. Digo, égua, que antes eu achava, não é que eu achava, a gente tem a ideia de que o vigiar e orar é uma frase bíblica que é mais empregada pelos católicos e que se eu não sou católica, se eu não frequento a igreja, é só uma frase religiosa, entendeu? Aí você meio que não presta atenção nas coisas. Eu acho que a grande sacada da mentoria, a primeira coisa que você tem que aprender é presta atenção nas coisas. E foi isso que eu aprendi. E olha que eu sou uma pessoa assim que tô observando, tô não sei o que lá, tô prestando atenção, mas não era dentro. Esse era o problema. Era muito mais fora do que dentro. E isso me fez viver longe de mim por muito tempo, né? E agora não, eu tenho mais atenção com isso, comigo e com o que isso faz com a minha relação com o outro, entendeu? Com os meus filhos. E aí eu comecei a viver mais dentro de mim, prestar atenção nas minhas coisas, nos meus pensamentos. Eu tinha tendência, não deixei de ter, estou trabalhando sobre isso, mas a tendência muito forte de sempre ver o lado negativo das coisas, dar umas reclamadinhas, né? Então, assim, eu fui começando a segurar um pouco isso aqui não tá legal, e treinar o pensamento positivo, e treinar, porque é muito fácil você escutar e ver essas coisas, tipo assim, mantenha-se positivo, pense no positivo. Isso é muito fácil você falar e você pensar quando tá tudo bem. E quando não tá tudo bem, né? Não é fácil. Mas se você treina e você tem, assim, ó, o treino parte, eu acho que o sucesso do treino parte quando você tem consciência do que é aquilo, né? Então, quando eu tive consciência do que era vigiar e orar, aí foi mais fácil para mim, né, voltar para mim quando acontecia alguma coisa que não estava dentro do esperado, né? Aí, eita, aí você para e repensa. Então, assim, foi um ganho tremendo para mim fazer essa mentoria. E às vezes eu já cheguei a pensar assim, por que eu não pensei nisso antes? Mas só que aí eu penso, perdi tempo, mas não adianta mais chorar pelo leite derramado. Vamos daqui para frente que agora que o negócio vai desleixar de vez, porque eu acho que eu fiquei mais disponível, na verdade, né? Quando você decide, você se dispõe mais, né? Você vai mais aberto para aquele aprendizado e eu acho que foi isso que aconteceu. E hoje o meu filho, que eu sufocava do assim, porque tu é assim, menino, cuida, menino, porque ele é muito diferente de mim. Hoje eu vejo ele como um grande aprendizado para mim, porque eu sempre fui muito acelerada, muito agitada, né? E ele é mais calmo. Às vezes eu tava virando, e ele ficava olhando para mim e dizia assim: precisa tudo isso? E aí, só que antes eu não entendia. E hoje, quando ele sai com uma dessa, eu digo: tô demais, sabe? E depois, aí o que aconteceu? Em paralelo com essa minha busca pela mentoria, por ajuda, eu disse, não, eu não dou mais conta, eu não dou conta. Eu entendi que eu não dava, meu repertório já tinha acabado. E eu não tinha repertório, né, para lidar com ele, né? Porque a pandemia também ajudou muito nesse processo que ele ficou meio introspectivo e tal. E aí eu procurei terapia para ele, uma terapeuta para adolescente e tal. E foi tudo se fechando assim, foi tudo casando, sabe? O meu processo de um lado, o processo dele do outro, e eu vi muitas mudanças, porque eu também mudei minha forma de agir com ele, e ele foi se soltando, sabe? Porque ele estava acuado. O que eu chego e penso assim, que o meu modo de ser com ele, eu falava tanto, eu acabava achando que eu estava fazendo um bem, e eu estava criticando disfarçado de é o melhor para você, entendeu? Então, nessa crítica toda, eu deixei ele como se eu tivesse deixado ele acuado num canto, sem poder falar muita coisa, porque, querendo ou não, eu sou a mãe e ele é o filho, né? E aí que isso prejudicou. Não estou dizendo que eu prejudiquei ele, foi um conjunto de coisas e o meu comportamento não estava ajudando ele, entende? E ele, depois da terapia, depois da minha terapia, ele foi se soltando e tá aí. O menino é outra criança, ele não estava expressando nem os sentimentos dele. O menino era assim, se ele tivesse uma. Vamos falar de escola, se ele tirasse uma boa nota, tava tudo bem. Se ele tirasse uma nota ruim, ele tava bem também.
Aí parecia que o menino tava sempre em banho-maria, não tava nem bom nem ruim. Eu disse, meu Deus, que negócio é esse? O menino não se move. E agora não. Se ele achar ruim uma coisa, um dia eu fui falar um negócio pra ele, mãe, a senhora me critica muito. Aí eu fiquei olhando pra ele. Aí foi na minha ferida, digo, eita. Aí eu já tava na mentoria, digo, realmente é bom. Aqui eu tô, agora eu vou exercitar o que eu tô aprendendo lá, né? E assim, e é engraçado. As coisas vão acontecendo ao teu redor para tu treinar o que tu tá aprendendo. Ou tu treina e vai para frente, ou tu vai perder mais um pouquinho de tempo, sabe? Então, assim, foi muita melhoria. Muita melhoria. Tanto com ele quanto com a menina também. Com o marido também. Mas, assim, acho que a gente não tinha problema, sabe? A gente não tinha. Mas, assim, sempre pode melhorar, né? Porque, assim, eu me sentia muito pesada. E eles aqui já tinham se acostumado comigo assim, com esse meu modus operandi do peso, da correria, do vou carregando vocês aqui, ó, nas costas, sabe? Mas agora não. Agora tá tudo mais leve, muito mais solto, muito mais agradável, vamos dizer assim, sabe? E eu achei legal, um dia tu me mandou uma mensagem que tu tava, acho que arrumando a casa, assim, e aí eu achei tão bonitinho tu falando que tu tava com vontade de escrever, de ler poema, de cuidar das plantas, coisa que na tua casa nunca tinha tido planta, que tu não gostava de planta, não sabia o que estava acontecendo contigo, lembra? Não, porque assim, ó, eu sempre acabei, de alguma forma, como eu falei no começo, em relação a que eu tinha algumas questões com a minha mãe, e eu acabava não me identificando com ela. E a minha mãe é professora de Kebana, entendeu? E Explica o que é quebana, porque um monte de gente não vai saber o que é, né? Kebana são arranjos florais, né? Tem toda uma técnica de Kebana, e ela é professora de Kebana. E ela sempre esse negócio de Kebana, planta e não sei o que lá, e eu, ai meu Deus, não gosto disso, não gosto de planta, nunca quis saber de planta, nunca quis saber de nada. E eu acho que no fundo é porque eu, tipo, como eu achava que eu tinha problemas com ela, eu, tipo, não queria ser igual a ela, né? Aí, mentoria, faz isso, faz aquilo, entende isso, entende aquilo. Aí no sábado aqui, tô arrumando as coisas. Aí eu olhei pra grama, né? Eu digo, essa grama não tá legal. Aí comecei, essa grama vai ficar boa em 15 dias. Eu coloquei, e comecei a molhar a grama, não sei o que lá. Aí eu comecei eu já tinha, meu marido tinha me dado uma rosa do deserto, né, branca. Eu tinha lá, achava linda, achava boa, que eu precisava molhar todo dia. Tava lá, bonitinha. Tava, ai, que legal, mas não era diferente. Meu olhar para essas plantas era diferente. Era, ai, que legal, mas não era, nossa, que legal, sabe? E aí um dia eu tô aqui, eu digo, meu Deus do céu, acho que eu quero aquela planta assim, não sei o que, não sei o que. Aí eu prestei atenção, né, no que eu tava falando, no que eu tava fazendo. Eu disse, nossa, eu gosto de planta. Eu nem sabia disso. Isso é uma novidade aqui. Vou já contar pra Cid. Aí eu falei pra ti. Eu digo, eu tenho vontade até de escrever poema, poesia. Eu digo, nunca fui assim. Que novidade é essa? Então eu tava sufocada dentro de mim, com características dos outros, ou características avessas ao que eu achava que eu não era, e eu era, né? E eu fui descobrindo essas coisas. E quando você descobre um negócio desses, né? Uma característica que é sua e que tá lá dentro de você e você não via, parece que as coisas vão fluindo mais fácil, entendeu? Você consegue caminhar, você percebe que está caminhando no caminho certo, né? E em relação à minha mãe, quando perto do Dia das Mães, né, que eu conversei contigo, eu fiquei pensando assim, porque sempre me incomodava quando ia chegar as festas, né? E você tem que dar o parabéns, você tem que dar o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo e Feliz Dia das Mães. Mas você sente que tem uma trava ali, que você não consegue dar aquele abraço de coração, assim, sabe? Você tem gratidão porque sabe que é a sua mãe que te deu a vida, mas você não tem intimidade para aquilo. E aí que eu fui, a gente conversou, ela fez uma sessão, né, de terapia contigo, e a gente percebeu que não era só do meu lado, que tinha alguma coisa. Eu comecei a observar que por uma fala dela, que essa busca não era só minha, ela estava lá disponível para mim, ela estava sempre ali, sabe, no suporte, do jeito dela, do jeito que ela aprendeu a ser, do jeito que ela era para mim, e eu não entendia aquilo, eu não via aquilo, e esse Dia das Mães foi bem diferente, entendeu? Porque eu pude ver que eu sempre tive uma mãe, e eu não entendia isso, sabe? Isso foi tão bom, porque você. Aí, de vez em quando, vem os flashes na minha cabeça, sabe? De quando eu era pequena, de quando não sei, era uma data festiva, ou era uma situação. E eu só tinha olhos para coisas que eu queria, que eu projetava, que eu queria que ela fizesse. E ela não fazia porque era coisa da minha ideia, da minha cabeça, né? E quando eu comecei a enxergar isso, a entender isso, a minha relação com ela melhorou muito, melhorou demais. E aí você sente que você está no seu lugar certo, sabe?
Tipo assim, eu não tenho problemas. Eu criava problemas, sabe? A minha cabeça fez isso. Então, assim, por ideias que eu inventei, que eu vi na novela, o que eu vi na família do vizinho, na família de uma amiga, e acabei não valorizando aquilo que eu tinha, sabe? Porque é até esquisito para algumas pessoas. Ah, Natália, tu não tem problema. Tu é bem casada, tu tem o teu emprego, teus filhos são bons filhos, são meninos tão educados. Eles se dão bem na escola, não te dão trabalho, não briga com ninguém, tá sempre tudo bem. Teus pais vivem a vida deles, não ficam, né, te solicitando o tempo todo, como algumas famílias acontecem. Ah, nem sei por que tu faz terapia. Né? Não, tem umas coisas engraçadas, né? Tem um amigo meu que, enfim, já convive há algum tempo, né? Então ele me conhece bem, né? E aí um dia desse, enfim, ele me ligou do nada, assim, sabe? Aquele que não avisa. Tem gente que manda WhatsApp, né? Posso ligar e tal, mas esse me ligou, e aí eu atendi, a gente começou a conversar e tal. Ele, como é que tu tá e tal? Falei, menino, tô passando aqui uns processos, umas coisas, né? Umas mudanças, né? Um negócio aqui, os problemas pra me adequar e tal. E aí ele ficou calado, assim, um tempo. Eu achei até que tinha caído a ligação, né? Aí eu falei, tá aí, ele falou, tu não parece o tipo de pessoa que tem problema. Aí eu falei, pode não parecer, mas tenho. Só que eu lido com ele de uma maneira já bem diferente, né? Pra mim não é um baita problema, pra mim é só uma fase do aprendizado ali, que eu só não tô entendendo muito bem o que, é que precisa ser feito, né? Na hora que você entende. Então, acho que esse processo de autoconhecimento, de melhoria que a gente, né, trabalha na gente, né, com o passar dos anos, vai nos levando para esse lugar, né? De entender que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado, porque a gente é um ser humano em, né, processo de desenvolvimento, né, de lapidação. Eu acho que quanto mais a gente investe na gente mesmo, né, e esse investimento ele é diário, né, não é uma coisa que dá para terceirizar ano que vem, mês que vem, século que vem, vida que vem, né? Não dá, tipo, é todos os dias, né? E uma coisa que eu acho muito legal, e foi um dos motivos que eu coloquei na mentoria dessa individual que tu fez, né? Esse contato, né, aberto. Então, vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem, né? Esse é um dos motivos de eu ter um número mais reduzido, né? De mentorandos individuais por causa disso. Porque tu viu, né? E várias vezes tu falou isso, né? Se todos os teus mentorados desse teu saco igual eu, né? É o dia inteiro, galera. Nem todos, né? Tem uns que é menos, tem uns que é igual tu, assim, mas realmente, tu dava um feedback, assim, bem, né? Rotineiro, né? Não era todo santo dia, mas tu dava com razoável frequência. Isso é uma coisa muito legal, né? E tem duas coisas que eu gosto muito desse contato próximo. Uma é que eu vou entendendo, né, esse teu caminhar, então, lógico, eu vou identificando, né? Onde tem, que nem tu falar, uma construção inteligente, mas é porque eu já faço isso há muito tempo, né? Então, esse feedback ali que vocês vão me dando, eu vou vendo onde tem gargalo. E por incrível que pareça, não é uma coisa tão pessoal assim. Às vezes, os gargalos são muito similares. Né? Porque depois de centenas a gente vai entendendo, né? Eu já tenho uma estatística aqui, né, que eu consigo me guiar. Então, eu já sei os pontos mais sensíveis. Sim. Né? Então, eu sei o momento em que a pessoa vai precisar de um contato mais próximo e de um empurrãozinho ali, né? Aquela hora que precisa do estímulo, do incentivo, e eu sei onde a pessoa já consegue caminhar só. E sua grande maioria caminha, claro, toda regra tem exceção, então tem outras pessoas que têm essas exceções. Então, eu valorizo bastante esse contato mais próximo, então eu achava muito legal quando tu me dava os feedbacks, e aquilo me mostrava também que tu estava fazendo a tua parte. Porque, na verdade, essa é um contrato, né? A gente fez um contrato. Eu estava dando meus 50%, mas os teus 50% eu tinha que fazer. Né? Você precisava fazer, né? Então, tu fez teus 50%, eu fiz meus 50%, e aí o processo é um sucesso, né? E aí eu acho uma coisa muito legal, assim, da gente falar, né? E deixar claro que não é uma via de mão única, né? Nem a gente consegue sozinho, e eu falo por mim mesmo, porque eu tenho também meus mentores, né? Que me ajudam, né? Quase todos os anos eu faço mentoria em diferentes áreas, mas eu sempre tenho alguém me conduzindo, porque é exatamente isso, assim, a gente precisa, e eu até falei esses dias, né, na live que eu tive com a Aimee, né, que toda vez que eu sento numa mesa, que eu sou a pessoa que, teoricamente, a mais inteligente, ou a mais terapeutizada, eu levanto. Sim. Porque o que eu tenho para aprender ali? Nada. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa se desafiar, né, e precisa ter um modelo, né, para você alcançar. Então, eu sempre busco uns mentores muito tops. Porque eu preciso me espelhar naquele ali. Porque aquele cara conseguiu fazer isso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Né? Me mostra como o ser humano é capaz de cada vez se melhorar mais, né? Então tem muita gente que diz, mas se eu tivesse igual tu, eu não fazia mais nenhum esforço. Eu falei, gente, mas assim, essa melhoria é uma lapidação mesmo, né? Você vai ajustando aquilo ali, e você vai vendo, cada vez vai ficando mais claro, quando esse ajuste fica fino, onde não precisa trabalhar, né? E é muito legal, porque todos os mentorados, né, toda terapia que eu faço, enfim, todo mundo me traz algum ensinamento de alguma forma, né? Sempre tem um ensinamento. Então, assim, o que a gente aprende, e contigo, assim, eu aprendi muito isso do vigiar e orar. Como tu trabalhou bem nisso? E eu achei engraçado tu falar esses dias, porque realmente tu foi uma pessoa que diariamente fez esse trabalhinho de casa. A tua tarefinha para casa, e olha que a gente encontra uma vez por mês, né?
E sempre quando eu chegava lá na metodologia, tu tinha feito o trabalhinho de casa bonitinho, né? Isso é uma coisa muito louvável e por isso talvez o processo tenha sido tão, realmente, uma expansão muito grande mesmo. Teve uma progressão muito, muito boa e rápida. Foi muito rápida. Tipo, em 3 meses estava, nossa, um nível muito diferente, né? Mas é principalmente, assim, de como tu tava com resistência baixa, né? Tu chegou a falar isso agora há pouco, né? Tava aberta. Então, quanto menos resistência a gente bota, mais a coisa fica fácil, fluida. Ah, é uma coisa muito simples? Não, tanto que se fosse tão simples, a gente faria sozinho, né? Uhum. Mas, na hora que você não tem resistência, é um flow que ele te leva. Né? Quando a gente está aberto a receber, né, um conhecimento e entender aquilo ali, que é uma pessoa muito curiosa, que fazia muitas perguntas, né? E sempre ia buscar, né? Enfim, tudo que eu te dizia, tu ia estudar. Era muito legal. E aí, como tu conseguia, assim, muito sabiamente botar aquilo em prática, né? E não só testando, né? Tu realmente inseriu na tua vida, assim, novos hábitos, nova rotina, né? E aí eu achei muito legal naquele dia que tu mandou aquela mensagem dizendo que eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô tão feliz, não é? Vocês que não dá vontade de chorar do nada, né? Uma alegria inexplicável. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa sensação, assim, né? De quando a gente tira esse peso, né, Nath? Que a gente carrega uns pesos que a gente, às vezes, nem consegue mais identificar que não é nosso. Parece que é natural da vida, aquele peso, né? E na hora que sai, assim, que a gente faz um processo terapêutico sério, empenhado, que nem tu fez, como o peso sai, aquela leveza vem, né? É E como às vezes a engraçado, gente porque você pensa nem se assim, reconhece, né? assim, ó, tô cheio de problema, tenho problema. Que problema que eu tenho? Não tenho problema. Mas por que eu tô achando que eu tenho um problema? Né? Por quê? Porque carregando coisas que não eram minhas e pesos e criações da minha cabeça, né? A minha mente super fértil e sugestiva. Pensa numa fértil e sugestiva, era como se botasse num lugar assim, um monte de caminho, várias opções. E aí, quando tu disse assim, não, bora vir aqui, ó, é assim, é assim, assim, eu, opa, me botei num lugarzinho assim, de, tá bom, vou fazer do jeito que você tá dizendo. Aí fui caminhando e fui vigiando e orando, e ajeitando aqui, cortando, parando ali. E aí chegou num momento que tu diz assim, cadê? Não tenho mais o que dizer assim. Ah, eu tenho esse problema. Não tinha. E aí, quando tudo isso sumiu, aí você assim, começa a ter as coisas, a simplicidade das coisas. E coisas do teu dia a dia, uma flor que tu vê, um cheiro que tu sente. Eu peguei um ônibus para ir lá ver o meu marido que estava em outra cidadezinha aí, uma estrada ruim pra caramba, e você tá achando tudo lindo. É tipo assim, ai, pera lá, tá fantasiando. Não é isso, não. É que você começa a entender a beleza da vida, a beleza das coisas, a beleza daquele momento, o porquê daquele momento. Eu tô vivendo aqui, nesse momento, eu tô vendo essa árvore. Olha que árvore bonita, que eu nem prestava atenção, só fazia passar nas ruas. E tá entendendo? Então, assim, e aquilo te traz, assim, um sentimento que não é forçado, é da tua natureza. Ele vem assim, sabe? E você se emociona com coisas simples. E às vezes a gente vê essas coisas que falam na internet, assim, um monge budista que sentou e contemplou um não sei o quê. Aí você achou besteira. Mas não é isso. É individual, mas tá lá para todo mundo, sabe? É o estado de presença, né? Você percebe aquilo e você sente emoção com as coisas que a gente está acostumado a não sentir. Entendeu? A gente vive assim, dorme, amanhã vou acordar a hora, vou fazer o café, vou fazer isso, vou sair correndo pra cá. Você não vive a sua vida de fato, você vive um monte de fatos, um monte de coisas que são impostas. Não sei o que. Tá certo, a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter a nossa vida, as nossas coisas. Mas a gente também tem que sentir as coisas. E eu passei a sentir as coisas. Passei a sentir os momentos, sabe? Ontem choveu a beça aqui. Choveu. O que a gente fez? Nós vamos tomar banho de chuva. Eu, meu marido e as crianças correndo na biqueira da... Entendeu? Então, assim, são momentinhos que a gente às vezes vive por viver, não liga. E agora não, a gente vive curtindo aquele momento. Isso cria memórias. Por que eu tô te falando de criar memórias? Porque, assim, às vezes a gente vive com os nossos filhos na preocupação, nas situações da nossa família. Aí você pega, 5 anos depois, você olha para trás e aí você pensa assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu só cuidei, eu só lavei, eu só passei, eu só cozinhei, eu só levei e trouxe, eu só cobrei. Entendeu? E quando você vive, assim, aquele estado de presença, curtindo os momentos, você tem história para contar. E não só porque para contar. Você tem história que você vivenciou e é isso que a gente leva, sabe, dessa vida. A gente foi no Arraial semana passada, aí chegou lá, tinha um brinquedo lá, e aí a gente foi nesse brinquedo. E aí tudo isso que eu vou aprendendo, algumas coisas, aquilo que dá para filtrar e eu colocar na cabeça das crianças, eu vou colocando. E eu percebi que eles estão indo nessa vibe quando a gente foi naquele brinquedo, que é aquele chapéu mexicano, que é aquele monte de balanço que vai rodando. E eu fui, meu filho de um lado e a filha do outro, né? E aquele negócio rodando. E aí o marido filmando, né? Aí ele dizia, abre os braços, aí a gente abriu os braços, né? E depois, no final, eles relatarem para mim que estavam ali vivendo aquele momento, aquela sensação de liberdade. Isso são coisas que eu já fui cutucando eles, entendeu? Então, assim,
o progresso dessa mentoria para mim não foi só para mim, foi como você falou lá no início, ia reverberar para todo mundo. E com isso, o que eu quero? Eu quero me tornar um ser humano melhor, e aqueles que estão ao meu redor, principalmente os meus filhos, eu vou soltando aqui, pincelando, e aquilo tanto dito que aquilo vai entrando, vai entrando. E eu percebo que eles já estão começando a viver esse estado de presença que eu levei 48 anos para chegar lá. E eles hoje estão com o quê? 14, e a menina vai fazer 16 mês que vem. E eles já estão começando a fazer isso, entendeu? E eu, tipo assim, se eu peço qualquer coisa para eles fazerem, pensa nisso aqui agora, esquece o resto, bora fazer agora. Tá entendendo? Eu fui tomar um sorvete com meu filho, e aí o rapaz veio atender a gente, e ele anotando uma coisa antes de entregar o cardápio e a gente esperando. Aí ele deu o cardápio, eu escolhi de um sabor e ele escolheu de outro, né? Aí nós pedimos. Aí o rapaz veio com o sabor certo dele, o meu sabor veio errado. Outro errado, veio outro sabor. Aí eu disse assim, eu não escolhi esse não, eu escolhi o tal sabor, eu falei pra ele. Ele não, ele pediu, eu disse não, ele pediu, era tipo assim, era chiclete do Guilherme, né? E o meu era de poaçu, ele trouxe de chocolate. Aí quando ele saiu, eu disse, Guilherme, tu sabe o que aconteceu? Ele disse o quê? Com certeza ele estava aqui fazendo o nosso pedido, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Então, ele achou que eu pedi aquele sabor. Então, assim, por isso que é importante, eu falei para ele, né? A gente prestar atenção no que a gente está fazendo, não só para prestar atenção, porque a gente está vivendo aqui, ó, agora. Ó. Então, se ele tivesse observando, olhando para a gente, vivendo esse momento com a gente, ele não tinha feito isso. Tu entende agora? Eu disse, não, eu entendi. Então, assim, o que eu faço? Quando acontecem essas coisas, já é oportunidade. Eu já vejo que Sim, sim, sim. eu, assim, ó, já vejo as oportunidades. Então, assim, O estado de presença deixa a gente mais eficiente também, né? com certeza deixa. E eu tô vendo que eles estão mais assim, sabe? Eles estão mais assim, eles ficam mais atentos, eles. E de uma forma leve, não é na cobrança como eu fazia antes. Presta atenção aqui, menino, tu não tá prestando atenção. Porque eu ia no lugar errado, porque eu não sabia pra mim como é que eu ia ensinar pra ele. Tá difícil, né? Só se eles nascessem com tudo dentro, já sabendo o que fazer. Mas eu, como a tutora, a orientadora deles, vamos dizer, se eu não sei pra mim, como é que eu vou fazer pra eles? Então, assim, se eu tô mais nervosa, mais chata, mais. Reclamando mais, eles vão fazer a mesma coisa, entendeu? Então, assim, realmente, tudo que melhorou pra mim, melhorou pra eles também, entendeu? Legal. Então, como é que está a sua vida hoje, Nath? A minha vida hoje tá super leve. Aparece coisas, obstáculos, aparece. Mas eu vou tentando lidar de outra forma. Antes eu lidava com desespero. Uma coisa ou outra que aparece mais assim, aí eu, Cid! Mas assim, agora eu já sei o caminho que eu preciso percorrer. Eu sei o que fazer nesse caminho, às vezes eu não sei, entendeu? Mas hoje eu consigo, antes do desespero, pelo menos boa parte das vezes, respirar fundo e dizer assim, meu Deus, quem eu vou, se eu não consigo fazer só, onde é que eu vou procurar ajuda para isso aqui? Isso aqui eu posso responder. Então, assim, tá mais assim, eu consigo respirar e pensar. Respirar e pensar. Pensar como que eu devo fazer isso? Não, isso aqui eu vou precisar de ajuda, eu tenho que procurar alguém. Isso aqui eu consigo perguntar para a Cid e ela vai me dar uma luz. Que legal. Não, isso é muito legal tu falar isso, porque essa mentoria que tu fez, né, que é a mentoria individual, e é uma mentoria que exatamente, né, na apresentação dela, né, eu falo que é uma mentoria para autonomia. Porque eu, particularmente, nunca gostei de ficar no processo de mentorada. Sim. Por muito tempo. Eu acho que o mentor, ele vem, te traz o ensinamento e você tem que colocar aquilo em aplicação na sua vida. Para você ter autonomia, porque senão falhou os dois lados, né? O mentor, porque tá lhe deixando dependente, né? E você que não que está usando o mentor de bengala, né? Então, acho que uma mentoria ela não é uma bengala. Sim. Ela é um processo de ensinar a caminhar. Então, essa mentoria que tu fez, né, que é a mentoria individual, ela é uma mentoria para autonomia. Então, tu falar isso me deixa bastante alegre em saber que você chegou exatamente no objetivo que a gente tinha planejado lá no começo, que é ter autonomia. Ah, a vida nunca mais vai ter um desafio? Não, longe disso, né? Todos nós sabemos que não é assim. Mas é exatamente isso que tu falou. Você hoje ter o discernimento, que é uma coisa bem complexa no dia de hoje já, você ter o discernimento de saber o que você, ou seja, a gente se conhecer, deixa a gente nesse lugar de entender a minha potencialidade, né? Onde eu ainda tenho alguma fragilidade, algumas fraquezas, onde eu já tenho uma autonomia boa. Então, o que eu consigo fazer e o que eu ainda preciso de ajuda. E que tipo de ajuda. Exatamente. Então, isso que tu falou é muito legal e me deixa bem feliz em ouvir, porque exatamente esse é o lugar que todos os mentorados, pelo menos eles fizeram o mesmo que tu, é o que eu trabalho para levar, né? Deixar eles num lugar onde eles tenham essa liberdade, né? De caminhar com as próprias pernas, né? Sem precisar dessa muleta e saber, né? A hora que deve procurar ajuda. Então, assim, me deixa muito feliz saber que você atingiu o seu objetivo. Poxa, eu assim, eu acho que eu já te falei algumas vezes e eu não canso de falar, e todo dia, quando eu paro para pensar em alguma coisa que eu estou buscando, procurando uma live, um conteúdo, ver alguma coisa, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho sempre que honrar esta mulher. Porque hoje eu pensei
Porque, olha, a decisão da mentoria, claro, você me apresentou o programa e a decisão foi minha. Mas, mesmo eu tendo tomado decisão, se você não tivesse expertise para conduzir essa mentoria, eu não tinha chegado aqui, né? E é engraçado, eu fico pensando, meu Deus, eu nem sei o que, que eu posso fazer ou falar para te agradecer nesse lugar. Porque cada pessoa tem um lugarzinho no nosso coração, né? Cada um dentro da sua, tipo assim, o amor do pai, o amor da mãe, do marido, dos filhos e dos amigos. E, assim, eu nem digo assim, ah, Cíntia é minha terapeuta. Não, não posso dizer isso. Eu nem sei como nomear, porque você foi o ponto da transformação da minha vida, da melhoria da minha vida, das minhas relações, entendeu? Foi a mentora de tudo isso. Essa é a verdadeira, eu acho que esse é o verdadeiro sentido do mentora, entendeu? Que, você é a mentoranda, a gente fez a mentoria, mas o ponto-chave disso aí foi a mentora do negócio, entendeu? Então, se você não tivesse feito da forma que foi, ou fosse só mais uma terapeuta, porque a gente sabe assim, tem muitos bons terapeutas por aí, mas às vezes a gente não consegue encontrar os bons terapeutas, ou a gente é levado, tipo assim, faz assim, e não vai no X da questão. O que eu entendi com a mentoria? Que é importante o terapeuta saber, conhecer o que tem que fazer com o outro, entendeu? Como levar o outro, porque senão fica só rodando, rodando. Aí, em vez de eu rodar sozinha, eu rodaria acompanhada, né? E achando que estou fazendo progresso. E eu não, eu vi progresso, eu vi mudança. Ah, mas tu viu mudança como? No meu sentir. Porque eu tinha, muitas vezes, assim, o grande X da questão para mim, quando eu procurei a mentoria, que era em relação, que eu não estava conseguindo mais, aguentando aquele fardo que eu achava que era lidar com o meu filho, que eu achava que o problema era com ele, não comigo, né? O meu X da questão, além desse, era que eu sentia um vazio. Um vazio, de onde vinha esse vazio? Vazio do quê? Se eu tenho tudo, né? Dentro do que eu preciso, né? Da minha vida. Que vazio? Alguém tinha que cutucar isso aí, mas quem eu vou chamar pra... Será que eu preciso realmente de alguém cutucar ou é só coisa da minha cabeça? Entendeu? Então, assim, tu foi lá, e foi assim, ó, comendo mingauzinho pelas beiras. Foi de pouquinho, aqui, aqui. Até onde eu tava. Aí eu, aí mais um pouquinho aqui, aí mais um pouquinho aqui. E aí, isso foi, é por isso que eu disse que foi sendo construído. Aí as coisas foram caminhando, foram caminhando. E hoje, eu não sinto esse vazio, entendeu? Eu sinto que eu tenho, as coisas foram, as pecinhas que estavam faltando daquele quebra-cabeça foram sendo colocadas. Foram sendo colocadas. E as coisas foram se ajeitando. E quando você tá dessa forma, você, tipo assim, você consegue ver a vida mais leve. Por isso que eu me emociono com as coisas simples, que às vezes eu achava, meu Deus, as pessoas se emocionam com isso. E hoje eu tô na posição dessas pessoas. E até, como eu te falei uma vez, até criticar, até fofocar, não ficou difícil. Me afastei disso, entendeu? Porque você, naturalmente, você vai como nada, né? Você vai. E com a mentoria, quando você começa a se autoconhecer, a se entender, a ver as coisas, você vê assim, perde o sentido você ficar ali perdendo seu tempo com os outros. Você começa, nossa, eu tenho que ver isso aqui pra mim. Eu tenho que ver isso... Aí você não é egoísta, é um melhoramento, entendeu? É um melhorar pra você e pros que você ama. A leveza disso, depois, os resultados, não tem preço. Por isso que eu não Nossa, que sei lindo. agradecer. Quando eu falo assim, não tem como mensurar, não tem como agradecer. Por isso, porque o sentir não tem preço. Do mesmo jeito, tem gente que sofre a fio, né? Tem gente que fica feliz a fio, e isso não tem como mensurar, não tem, sabe? Então, assim, é Verdade. muito, é muito gostoso sentir isso. Que lindo, Nádia. É emocionante, sabia? Sei que é. Que É lindo mesmo. E é uma reconexão é, com a vida, né? E fez parte aí dessa cura toda com o processo com a tua mãe, né? Do teu feminino. É por isso que eu tô falando que tu, apesar de tu ter feito algumas sessões antes, mas assim, o teu processo terapêutico foi realmente esse grande mergulho, né? Tu realmente mergulhou de cabeça mesmo, se entregou e a gente falou comer pelas beiradas, né? É porque a gente sabe que cada um tem seu tempo, né? Você tem um. Quando a gente percebe o ritmo de cada um, a gente precisa acompanhar, né, a pessoa nesse ritmo. E se a gente força, né? Então não tem como forçar, porque, claro, tem coisa que pra mim é muito fácil, porque eu já fiz um monte de vezes, né? Eu já caminhei ali, então eu já conheço o caminho. É diferente de conduzir outra pessoa, tem que ser no ritmo da pessoa, sim, né? E isso é uma coisa interessante, porque se você força muito, né? Se você sobrecarrega muito um mentorado, ele começa a criar resistência. Ele não acha que ele consiga. Então, a primeira coisa que você tem que devolver para ele é essa autoconfiança mesmo, de que ele consegue, né? E aí, uma vez que você tem essa autoconfiança, a gente vai lapidando o que precisa ser lapidado, né? Dando as ferramentas que precisa. E aí, esse caminhar naturalmente acontece, que nem aconteceu contigo, né? Aconteceu com tanta gente. É muito lindo e muito obrigada por esse depoimento lindo, emocionante. eu quero Né? Que é, verdade. é muito legal, Nath. Porque outras pessoas podem achar ou que é tarde demais, ou que não precisa. E sempre tem algo pra gente descobrir da gente, sabe?
Sempre tem. Olha o que eu descobri, eu nunca pensei na vida que eu ia gostar de planta e pensar em escrever. Nossa, isso era muito distante de mim. Então são descobertas que eu digo, nossa, aqui tem alguma coisa. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa para descobrir da gente, sabe? Sempre para melhorar com as outras pessoas. E, assim, é como eu te falei uma vez, a vida é simples, né? A vida é tão simples e você se sentir bem dentro de você e estar com você é tão bacana, né? Porque no final é a gente com a gente, né? Sim, exatamente. Muito lindo, Nath. Obrigada, obrigada demais. Foi super emocionante, muito legal. Acho que vai ser bem inspirador aí para as pessoas. Isso. E Façam terapia. Mentoria. façam terapia, façam mentoria. Isso é uma coisa realmente que muda o mundo, né? Porque imagina do jeito que sente melhor hoje, imagina do jeito que tu lida melhor com as coisas, imagina se todas as pessoas, né, fizessem esse trabalhinho consigo mesmo, né? Como o mundo estaria melhor, né? Como o mundo estaria melhor, né? Se cada um fizesse o seu trabalhinho de casa, né? E às vezes a gente fica tanto apontando o dedo fora, né? Fazer isso, arruma aquilo, isso presta, não presta, é bom, isso é ruim. E a gente não faz o básico, né? Que é esse trabalho da gente mesmo, né? E quando a gente faz, reverbera ao redor, né? Porque é por ressonância, né? E aí a coisa vai. Imagina, se cada um fizesse só a sua parte, o mundo seria outro. Nossa, e essa mentoria fez tanta gente ao meu redor fazer sessão contigo. Né? É verdade, inspirou muita gente. Mas é isso, assim, às vezes a gente tenta convencer as pessoas, né? Faz, que é bom pra ti, tu precisa, blá, blá, blá. E às vezes a gente não abre a boca, né? Só da pessoa ver, né? Ver. E aí é muito engraçado, teve não sei se eu te contei isso, mas tem na Nova Acrópole, tem uma moça que ela foi para uma turma uns anos atrás, né? Ela chegou lá e falou, no primeiro dia, né, da aula experimental, tu já foi, né? Daí tu sabe como é, né? No dia, às vezes, eles perguntam, dependendo de quem é o mentor lá, né? O professor, ele pergunta, né? Aí nesse dia, né, essa professora que estava lá contando essa história, né, que é uma amiga minha, ela falou assim, essa moça chegou e aí no fim, né, a gente deu a aula experimental e tal, e no fim eu sempre pergunto, né, como é que eu vou falar, onde conheceu a Nova Acrópole e tal. Aí, quando eu perguntei dela, né, falei, você conheceu aonde, tal, qual é o seu interesse aqui, né, por que você veio aqui e tal. Aí ela falou, não, eu não tenho interesse nenhum não, só vim aqui para eu ver o que tem aqui. Porque o meu marido, há 2 anos atrás, veio com uma aula experimental, começou a estudar aqui, começou a voluntariar, começou a pensar, nunca mais saiu daqui, eu quero saber o que tem aqui, porque ele é outra pessoa. E eu pergunto dele, ele fala, nada, eu me sinto bem lá, e nunca me disse o que tem aqui, mas eu não o reconheço mais. Aí ela disse que foi lá só para ver, ou seja, 2 anos atrás ela, né? E ele já estava, ou seja, estão quase 5 anos já os dois lá, hoje em dia ela participa de tudo também. E é engraçado quando ela conta, né, que ela fala assim, agora eu sei o que tem aqui, né? Como a gente se melhora como ser humano aqui. Então, assim, exatamente isso, o cara nunca abriu a boca. Sim. Mas ela foi lá, por quê? Porque ela viu a mudança, genuinamente a mudança. Então, o exemplo é a melhor coisa, né? E não é o querer mostrar, né? De fato, quando a mudança acontece, esse entorno todo reflete, né? A gente consegue perceber isso muito claramente. Ai, Nath, muito lindo. Obrigada. Eu quero agradecer. Tá, deixa eu desligar daqui, só para não ficar muito grande o vídeo, não ficar muito pesado, eu vou te chamar no WhatsApp lá pra gente conversar, tá? Beijo. Beijo.